Olá, meus irmãos e amigos, estamos meditando no livro dos Salmos e hoje nós chegamos ao Salmo 127, que é muito conhecido mais pela primeira frase do verso primeiro do que pelas outras partes, excluindo naturalmente o verso 3. Então, o verso primeiro e o terceiro do Salmo 127 são os mais conhecidos, porém poucos atentam para a realidade que este salmo faz parte desse conjunto de 15 salmos chamados salmos de romagem, salmos de peregrinação. A gente imagina que os salmos, tanto do 120 ao 134, sendo salmos de romagem, contem as experiências de pessoas que migraram de uma cidade para Jerusalém, que saíram de outros lugares para o culto no templo do Senhor, como também pessoas que eram viajantes, como o Salmo 121. Mas o Salmo 23, ou melhor, 127, parece que ele é uma outra estrutura e estaria fora do contexto, porque não se imagina o Salmo 127, que fala sobre família, sobre a vida na construção de uma casa, como algo relacionado à peregrinação. Mas não é uma casualidade, o Salmo 127 faz parte desse processo. Mas o que nós temos a aprender nesse texto? Em linhas gerais, o Salmo 127 fala sobre três coisas muito importantes na vida de qualquer pessoa: casa, segurança e família. Não necessariamente nessa ordem, mas sabemos que essas são três coisas, são três demandas para qualquer pessoa que deseja viver bem: casa, segurança e família. Então vamos meditar nesse salmo que é tão pequeno, só são 5 versículos, o que nós podemos aprender com ele. Alguns até, uma outra curiosidade, atribuem a Salomão a autoria desse salmo por algumas das expressões que realmente nele encontramos, como por exemplo o versículo 2 do Salmo 127, que diz que Deus concede o sono àqueles a quem Ele ama, ou aos seus amados. E Gedidias foi o nome que o filho de Davi, com Batseba, recebeu por escolha do Senhor, que tem a ver com a escolha de Deus de amar aquele jovem, aquele filho de Davi, tornando ou orientando Davi a torná-lo como sucessor do trono. Muito bem, com essas observações vamos meditar no Salmo 127, que começa começa assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então, esse salmo fala de dois temas muito importantes, que é a construção, que tem a ver com a casa, e a segurança. E aí, muito interessante, porque começa com um se, na questão condicional. Se Deus não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. É interessante porque as palavras aqui, elas se interpõem, porque diz: se não for o Senhor o construtor, será inútil trabalhar na construção. Uma coisa é o construtor, outra coisa é aquele que constrói, aquele que trabalha na construção. Nesse caso, nós podemos entender: se não for o Senhor o autor do projeto, se não for o Senhor aquele que idealiza o projeto, aquele que, como arquiteto, faz o desenho, estabelece o que deve ser feito, e esse é o papel do arquiteto. O arquiteto pode ser, ao mesmo tempo, ele ouve a vontade daquele que quer construir. E então, olha, eu quero uma casa assim. O arquiteto, então, traduz em 2 dimensões no papel o sonho daquele que quer a sua casa. E depois o engenheiro faz os cálculos, estabelece todas as medidas, o material adequado,
o mestre de obra vai lá e começa o trabalho, e ali tem uma série de especialidades que são os demais que constroem, que fazem a obra. Só que o salmista diz: se Deus não estiver de fato atuando, se Deus não for o construtor da casa, todo o trabalho de construção será ineficaz, inócuo e não terá o resultado. Isso quer dizer, meu querido, que você pode desejar, você pode sonhar em ter a sua construção, a sua casa, ter aquele espaço adequado para você ali ter um ambiente tranquilo para você e sua família. Você pode desejar, mas se Deus não agir, todo esforço será inútil. Exatamente isso, em outras palavras. Se você não colocar ou não clamar, não suplicar, não pedir que Deus seja o construtor, todo o seu empenho, todo o seu trabalho realmente será colocado abaixo. Hoje mesmo fiquei sabendo de um homem que em um dia perdeu 16,3 bilhões de dólares. Você imagina? 16,3 bilhões de dólares é uma cifra que alguns não têm nem como imaginar o número de zeros. Em um dia ele perdeu. Às vezes a gente está muito empenhado em construir algo, mas por falta de humildade, por falta de temor a Deus, muitas vezes nós construímos castelos de areia que não resistem a uma onda, ou aquelas cartas que formam uma casa, mas que basta um toque para que ela venha desmoronar. É isso que ele está dizendo. Coloque Jesus como o Senhor da sua vida. Ele mesmo disse: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, vou compará-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caíram as chuvas, sopraram os ventos e correram os rios contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então convide Jesus para ser o construtor da sua vida, da sua família, da sua existência neste mundo. A segunda parte do Salmo 127, verso 1, a segunda parte diz: se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se há uma segunda coisa muito importante que a gente precisa, é realmente de segurança. Segurança é algo que nós precisamos. E hoje em dia, com uma violência cada vez mais intensa, com uma violência cada vez mais, digamos assim, visceral em sua maldade, a insegurança que está te gerando tanto medo e pavor nas pessoas, nós precisamos de segurança. Numa violência tão forte, que torna a vida tão frágil, ou que considera a vida como algo de menor valor, precisamos de segurança. E então o salmista diz: se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Isso nos reporta ao Salmo 121, que faz parte desse conjunto de salmos de romagem. Por quê? No Salmo 121, o salmista diz que Deus é o nosso sentinela, Deus é o guarda, é o vigia, é aquela sentinela que não dorme e nem cochila, porque tosquenejar é uma expressão antiga para cochilar. Deus não dorme, Deus nem cochila, Ele está atento, Ele está cuidando, Ele é o bom pastor que cuida e protege a ovelha. Por isso que o salmista diz: não adianta você colocar cadeado, câmeras, você colocar tanto esquema de proteção e até mesmo uma vigilância presencial e remota, mas se Deus não estiver dando segurança ao seu coração, você não dorme tranquilo. Porque mais do que uma questão física, a segurança ou sentir-se seguro é uma questão emocional. Tem gente que dorme com medo e apavorada, ainda que esteja numa fortaleza, mas tem gente que dorme em paz e tranquila, mesmo estando numa caverna. Saul estava no palácio, Davi na caverna, mas quem sentia-se seguro não era Salomão, ou melhor, Saul com seus guardas no palácio, era Davi na caverna, porque sabia que Deus estava com ele. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A cidade de Jerusalém, como a gente viu no Salmo 125, é uma cidade numa montanha, cercada de montes, e então o salmista faz uma analogia daquele que confia em Deus como o Monte Sião, que não pode ser abalado, mas que permanece para sempre. E que Deus, como os montes cercam a cidade, Deus protege aquele que nele confia. Então essa é a certeza do Salmo 127, no verso 1. Construção eficaz, que tem resultado bom, e segurança pela dependência de Deus. Mas então continua no versículo 2 do Salmo 127, algo muito particular. Diz assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. O sono é uma necessidade fisiológica. O corpo pede e precisamos descansar. Muitas vezes o nosso corpo está dando sinais de fadiga, sabe? Como aquele carro que fica rangendo, barulho nas rodas, no motor, dizendo, olha, é preciso fazer um reparo. O nosso corpo dá sinais de que precisa descansar. E aí alguém já disse, é melhor realmente parar no varejo do que parar no atacado. Ou seja, é melhor parar aos poucos, de modo planejado, organizado e adequado, do que ter que parar de vez para uma intervenção porque não se cuidou antes. Então, o texto fala sobre sono. E quem que não dorme? Há várias razões para as pessoas não dormirem. Uma delas é a ansiedade. A ansiedade tira o sono. A ansiedade faz com que a pessoa não consiga o repouso. O corpo pode até parar por uma questão medicamentosa, por uma questão de algum tipo de ação. Tem gente que toma medicação para dormir, toma um calmante, mas a mente não descansa. E por que não descansa? Por falta de confiança. E o salmista diz, será inútil levantar cedo e dormir tarde. Essa é a rotina da vida na pandemia. Já foi feita uma pesquisa que as pessoas estão dormindo menos e dormindo com menor qualidade de vida, porque embora o ideal seja dormir 8 horas por dia, conforme os pesquisadores dessa área, o ideal são dormir 8 horas por dia, mas vá que sejam 6 ou 5 horas, mas que seja um período bom, um sono reparador. Mas de acordo com essa vida célere, a pandemia, que por incrível que pareça, as pessoas de quarentena passaram a dormir menos, por vários motivos, e um deles é a ansiedade. E essa vida corrida, essa vida célere, antes da pandemia, e eu creio que será após pandemia, dormir tarde e acordar cedo. Acordar cedo e dormir tarde. Acordar cedo é aquela, olha, eu tenho que acordar às 4 para pegar o carro, o transporte às 5 e chega em casa às 10, mal janta para poder dormir 11, meia-noite, para então às 4 ou 5. É uma vida realmente que é uma máquina, só que nós não somos máquinas, nós somos de carne e osso, precisamos. Então o salmista diz, olha, é inútil você ter essa vida célere, onde você está mais preocupado em não perder ou em ter do que cuidar da própria vida. É inútil, diz o salmista, levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente. Sabe que esse trabalho árduo é um trabalho fadigante, é um trabalho que a pessoa corre muito, faz muita coisa, mas a produtividade, o resultado é muito aquém realmente do desejado. É inútil. A Bíblia não está aqui aprovando a leniência, a Bíblia não está aqui sendo uma pessoa que vai procrastinar, que é lenta, que é preguiçosa. A Bíblia não está falando isso. O que a Bíblia está dizendo? Olha, calma, modera, pisa no freio. Você está realmente correndo muito para conseguir pouco. Avalia mais. É melhor fazer pouco com qualidade que tentar fazer muito
com pouca qualidade. Por quê? Diz o salmista: o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. O Senhor dá tranquilidade, o Senhor dá paz, o Senhor dá um sono reparador aos que confiam nele. É isso que diz a Bíblia no Salmo 4:8, escrito pelo rei Davi: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Deus provê. Confie em Deus. Faça o que está ao seu alcance, faça da melhor maneira, faça com empenho, com qualidade, mas confie em Deus, realmente o resultado. Isso me faz lembrar, sabe o quê? Uma história que eu vi há muitos anos atrás, em que dois fazendeiros que tinham lavouras próximas uma da outra, e então um, meio queixoso, disse para o colega: poxa vida, esse ano eu trabalhei muito, eu arei a terra, revolvi a terra, mandei abrir sulcos na terra, joguei sementes, mandei molhar, e quando eu fui colher, colhi muito pouco em relação ao que eu esperava. Não sei onde eu errei. E o outro: eu fiz tudo o que você fez. Eu revolvi a terra, mandei arar a terra, abri sulcos, joguei sementes, mandei regar e colhi muito além do que eu esperava. E aí o outro: mas o que você fez? Foi o seguinte: depois que eu arei a terra, revolvi a terra, abri sulcos na terra, joguei sementes, mandei molhar, eu fiz uma oração: ó Deus, cuida da minha fazenda. O que eu podia fazer, eu fiz, mas estava fora do meu alcance, eu realmente pedi a Deus. É interessante como no Velho Testamento, principalmente nos livros proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, etc., a gente vê os profetas falando de dois tipos de chuva: a chuva temporã e a chuva serôndia. A chuva temporã, como eu pesquisei há algum tempo atrás, são as primeiras chuvas para o plantio, e as chuvas serôndias eram as chuvas últimas antes da colheita. Ou seja, Deus provia as condições para o plantio e Deus também provia as condições para uma boa colheita. O apóstolo Paulo, usando dessa lei da agricultura, disse assim, em 1 Coríntios capítulo 3: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Por quê? Porque Deus é que faz crescer. Não há domínio, não há inteligência, não há recursos suficientes que possa o ser humano obrigar a uma semente germinar, brotar, crescer, dar flores e dar frutos. Não há lei humana, não há esforço humano, isso é obra de Deus. Então o salmista diz: calma, Deus provê. Tenha paz no seu coração. Jesus disse naquela oração que ele ensinou que Deus nos dá o pão diário que a gente precisa. Interessante. E aqui no versículo 3 do Salmo 127 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. O Salmo, então, 127 fala de três coisas importantes: de construção, de segurança e de família. E aí o verso 3 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. É interessante, porque Deus, através dos salmistas, está dizendo que os filhos daqueles que confiam nele, daqueles que descansam nele, daqueles que entregam o seu futuro nas mãos do Senhor, os filhos são chamados de herança do Senhor. Herança, na verdade, são dois termos. Os filhos são herança do Senhor e, ao mesmo tempo, uma recompensa que Ele dá. Então, a gente observa duas nomenclaturas para os filhos dos que temem a Deus: recompensa e, herança e recompensa. Herança tem a ver com pertencimento. Então, os filhos dos que confiam em Deus são chamados de herança do Senhor. Por que os filhos, e aí uma curiosidade, porque os filhos dos que creem em Deus não são chamados de filhos de Deus, de netos? Por que os filhos dos que confiam em Deus
não são chamados de netos do Senhor, porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos. O seu filho, se você é cristão, o seu filho só será filho de Deus se ele crer em Jesus. Se você é uma cristã, a sua filha só será chamada filha de Deus se crer em Jesus. Deus não tem netos. Deus não tem, além de filhos, mais ninguém, só filhos. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, o unigênito de Deus, que nos tornou filhos adotivos por Deus. Nós fomos adotados por Deus pela fé em Jesus. Logo, os filhos dos cristãos, dos que creem em Deus, são chamados de herança, porque pertencem a Deus. Pertencem por direito de criação. Deus é o único que tem o poder para criar a partir do nada. E quando Deus criou o homem, Adão, a mulher, Eva, e deu a eles a capacidade de procriação, de gerar filhos, toda vez que nasce uma criança é obra de Deus. Isso mesmo, Deus é o autor da vida. Então, nesse primeiro momento, é o pertencimento a Deus por direito de criação. Mas também, aí a gente entende a questão dos pais que oram pelos seus filhos, consagrando-os ao Senhor, dizendo: Deus, o meu filho pertence a ti. Eu quero consagrar o meu filho, a minha filha, ao Senhor. Que bênção, maravilha. É isso que a Bíblia diz. Mas o outro lado diz assim: uma recompensa que ele dá. Isso mesmo, os filhos são chamados primeiramente de herança do Senhor, mas ao mesmo tempo de recompensa. O que é recompensa? É o resultado que traz satisfação. A recompensa é o resultado que traz alegria. E quanto o casal se alegra quando nasce o primeiro, o segundo, o terceiro e todos os filhos que nascem, os pais se alegram no Senhor, dizendo: presente que Deus nos deu, porque recompensa é um presente, presente que é dado por Deus. Os pais podem desejar, o marido e a mulher podem desejar ter filhos, mas somente pela ação de Deus é que eles se tornam pais. Deus faz isso. Então é recompensador. A Bíblia diz que um homem que não tem filhos, que opta em não ter filhos, porque tem alguns que desejam, mas não podem. Não podem por questões de formação, não podem porque não têm a capacidade biológica de gerar filhos, sofrem por não poderem se tornar pais biológicos. Pois bem, tem outros que podem, mas não querem. Mas quando nasce um bebê, o pai e a mãe devem se alegrar. E outra coisa, o homem que trabalha e tem filhos sabe que o resultado do seu trabalho, o que vai deixar para os seus filhos. Que bênção! Os filhos, portanto, são chamados por Deus aqui nesse texto de herança do Senhor e uma recompensa que o próprio Deus dá. Os filhos, meu querido, minha querida, não são seus. Os filhos pertencem a Deus. Você só vai cuidar deles até o momento em que eles mesmos, crescidos, vão formar o seu próprio ninho, constituindo a sua própria família. Que maravilha! E então, no verso 4 do Salmo 127, o penúltimo versículo diz assim: como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Isso mesmo, casais que se casam ainda novos, que são pais com 20 anos, com 25 anos e que têm os seus filhos. Claro que no passado, bem distante, há 30 anos atrás, talvez até 40 anos atrás, as pessoas se tornavam pais bem novos, 16 anos, 17 anos, 18 anos. Mas eram pais que agiam de forma planejada. Como assim? Se casavam com autorização dos pais, então se preparavam para ser pais. Depois chegou um tempo, uma outra geração, em que se tornaram pais, homens, ou melhor, meninas e meninos se tornaram pais muito novos, mas por causa da impulsividade, por essas relações sexuais não pensadas, e se tornaram pais muito precoces. A gente vê adolescentes sendo mãe e jovens de 35 anos já sendo avó e de 50 sendo bisavós. Por quê? Porque são
pessoas que se tornam pais muito cedo, sem planejamento. Agora a gente está indo para um outro caminho, que são aqueles que optam em não ser pais, ou se querem ser pais, vão primeiro viver a vida de marido e mulher e se tornar pais com 40 anos ou até mais, porque hoje a ciência da reprodução humana permite que a mulher, que o homem se tornem pais com idades mais avançadas, acima de 40 a 45 anos. Bom, o fato é que a Bíblia diz que os pais preparam seus filhos para a vida, como flechas nas mãos dos guerreiros, na mão do guerreiro, nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da juventude. O que são flechas? São aquelas que são preparadas, que colocam realmente os seus filhos preparados para a juventude, para a vida. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Ou seja, eu tenho vidas preciosas em minhas mãos. Eu tenho uma grande responsabilidade sobre a vida deles. Você que é pai e que é mãe, você tem uma grande responsabilidade diante de Deus. O que você fará com seus filhos? Quem serão seus filhos amanhã? É a sua responsabilidade hoje. E o Salmo termina, o Salmo 127, no versículo 5, termina dizendo o seguinte: como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. É estranho porque parece que não há uma conexão, uma relação entre uma fala e outra. O verso 5 tem duas partes, como é feliz o homem que tem na sua aljava cheia deles, ou que tem a sua aljava cheia dessas flechas. O que dizer isso? Como é feliz aquela pessoa que, tendo filhos, os prepara para enfrentar a vida. Ninguém prepara uma flecha para guardá-la para si para sempre. É para lançar com alvo, com direção certa, não a esmo, mas com objetivos claros. Eduque seus filhos no temor ao Senhor. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então seja fiel ao Senhor e instrua seu filho, a sua filha no caminho do Senhor. Mas diz, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Pais que educam bem seus filhos podem se orgulhar deles e contar com a ajuda deles no momento de embate jurídico, no momento de pleitear suas causas. Os filhos que são bem instruídos amam seus pais e estão junto com eles ou unidos a eles no momento devido. O pai tem que ter orgulho dos filhos. O pai tem que dizer, meu Deus, eu sou muito grato pela minha filha, pelo meu filho, pelas escolhas que eles fizeram em servir ao Senhor e estar do meu lado. Que assim seja a sua vida, que você tenha segurança e que você coloque essas três demandas, construção, segurança e família, nas mãos de Deus, para você viver esta felicidade em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe.